Louvado seja Jesus e Maria, agora e para sempre. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, nesta festa do nosso Santo Baluarte, um dos 5 baluartes da nossa comunidade, São Padre Pio de Petrecina. Eu te convido a participar deste momento em que iremos refletir sobre a vida de São Padre Pio, comentar, curtir, compartilhar e até essa experiência com este baluarte da nossa comunidade. São Padre Pio de Petrecina, começando do início da sua vida, ele é um herdeiro espiritual de São Francisco de Assis, tanto no que diz respeito ao seu nome, como no que diz respeito à sua vida religiosa. Isto porque seus pais eram devotos de São Francisco de Assis. Os pais de São Padre Pio de Petrecina eram uma família humilde, que vivia daquilo que plantava e dos seus rebanhos. Sua mãe era Maria Josefa de Núcio e seu pai era Grázio Forgione. E deram o nome dele Francesco Forgione, conhecido por nós como Francisco, em honra a São Francisco de Assis. Ou seja, ele nasceu no pequeno vilarejo chamado Petrecina, por isso que ele é chamado Frei de Petrecina, porque ele nasceu nesse pequeno vilarejo que tinha naquele tempo 5.000 habitantes, que significa Petrecina, Pedra Menor. É porque tanto tinha esse povoado da Pedra Menor como o povoado da Pedra Maior. E ele nasceu nesse vilarejo que era envolto em pedras. E ele nasceu nessa cidade pequena no dia 25 de maio de 1887. É interessante notar esse ano que o Padre Pio nasce. 1887 é um ano muito importante, porque nesse ano Nossa Senhora da Pompeia é coroada solenemente. Neste ano, Santa Teresinha de Lisieux entra no Carmelo aos 15 anos. Neste ano também, Santa Gemma Galgani faz sua primeira comunhão. 3 figuras muito presentes na vida do Padre Pio. E Padre Pio nasceu e logo um dia depois, no dia 26 de maio de 1887, seu pai levou ele na Câmara para regularizar sua certidão e também para que ele fosse batizado. Então, o Padre Pio foi batizado um dia após o seu nascimento. A sua madrinha foi até a parteira. Então, veja que grande testemunho, o Padre Pio batizado um dia após o seu nascimento. E assim ele foi crescendo nessa família humilde. Ele teve 6 irmãos, 2 no qual já haviam falecido antes dele, e depois dele teve mais 3 irmãs, no qual conviveram em família, essa família simples dessa província de Beneveto, onde ficava esse povoado de Petrecina. São Padre Pio, desde pequeno, tinha o desejo de consagrar-se a Deus, desde pequeno. Interessante notar que a vida mística na vida do Padre Pio começa bem cedo, já aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, ele tem aparições do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado, da Virgem Santíssima, Nossa Senhora aparece ao Padre Pio, e do seu anjo da guarda. E também ele tem aparições de demônios que tentam o perturbar desde sua terra infância, porque grande era a missão que Deus reservava a Padre Pio de Petrecina. Portanto, o que é que a mãe do Padre Pio dizia? A mãe dele, Maria Josefa, narra sua mãe, não cometeu nunca nenhuma falta. Não tinha capricho, sempre obedeceu a mim e a seu pai. A cada manhã e a cada tarde ia à igreja visitar Jesus e a Virgem. Durante o dia não saía nunca com seus companheiros. Às vezes dizia: Franci, vá um pouco brincar, e ele se negava dizendo: não quero ir porque eles blasfemam. Então, o Padre Pio, ele sabia escolher os seus amigos. Ou seja, se tivesse aquele grupo que blasfemava, o Padre Pio não frequentava essas más companhias, ou seja, não iria para aquele grupinho de até mesmo crianças que blasfemavam. Porque o Padre Pio, desde a mais tenra infância, tinha esse amor a Deus de todo o coração. Interessante notar é que chorava muito o Padre Pio quando era criança, ele chorava muito, era um choro enigmático. E o pai dele, o seu Grázio, reclamava a mãe do Padre Pio:
o que é que nós vamos fazer? Porque o Padre Pio chorava muito e ele reclamava a sua mulher. E a mulher dele dizia: o que vamos fazer? Deus deu assim, temos de aceitá-lo. Isto porque um ano antes de Padre Pio nascer, eles tinham perdido 2 filhos. Então ele tinha medo de que Padre Pio também morresse. Então, naquela época em que a mortalidade infantil era grande, ele tinha medo de perder Padre Pio. Teve uma vez que Padre Pio chorou tanto, que ele pegou o Padre Pio no colo, chorou mais do que o limite, ele pegou o Padre Pio no colo e jogou na cama. E ele até disse: mas por que não nasceu um cristão? E aconteceu que o bebê rolou e caiu no chão. A mãe do Padre Pio, vendo isso, Josefa, acorreu gritando: Graça, não pode fazer uma coisa dessas. E ela, quando colocou o Padre Pio, Padre Pio não tinha sofrido nenhum arranhão. O menino Francisco não tinha sofrido nenhum arranhão e parou de chorar. O Padre Pio fala que depois daquela noite ele nunca mais chorou. E ele faz uma revelação. Depois de que a mamãe, ele fala da seguinte maneira, vou falar com as palavras do Padre Pio. Mamãe, depois de me colocar na cama, apagava a luz e não se aproximava de mim. E então se aproximava de mim muitos monstros que me faziam chorar de medo. Ela acendia a luz e eu me acalmava, porque os monstros desapareciam. Mas apenas apagava e lá estavam eles novamente. E eu recomeçava a chorar. Era o demônio que me atormentava. Então o Padre Pio desde cedo foi perseguido pelo demônio. Porque grande era a missão que Deus reservava a ele. E ele escolhia, como eu havia dito a vocês, ele não frequentava amigos que falavam maldades, que falavam palavrões. Ele nem falava e nem queria escutar. Certa vez um amigo dele bateu a cabeça no chão, eles brincando, e ele acabou dizendo um palavrão. O Padre Pio saiu correndo, porque Padre Pio não queria escutar nenhum palavrão. Ou seja, tinha um grande chamado à santidade, que é um chamado que Deus tem para cada um de nós. Então, ele conversava com seu anjo da guarda, o qual o anjo da guarda do Padre Pio tinha um carinhoso apelido: doce amigo de infância, doce companheiro de infância. Então, o Padre Pio, ele teve essa infância tranquila, essa infância normal, mas ao mesmo tempo, essa infância sobrenatural, essa infância já marcada pela presença do sobrenatural. Ele gostava de ir à tarde diante do Santíssimo adorar Jesus sacramentado. Ele fazia reverência diante de um oratório de Nossa Senhora. Ele tinha um grande carinho com o seu anjo da guarda, ou seja, ele tinha uma profunda devoção. Rezava o rosário, conseguia rezar o rosário. Já a partir dos 9 anos já estava rezando o rosário. E tinha também esse hábito da penitência. Ele já criança, ele dormia com a cabeça no chão sobre uma pedra. Se flagelava muitas vezes porque ele até dizia isso: Jesus não sofreu mais do que eu. E ele fazia penitência desde criança, desde cedo. Conta-se uma certa história que num desses ataques do demônio a ele, pegou uma tinta, um tinteiro, e lançou sobre ele. Esse tinteiro lançado contra ele acertou um muro, e esse muro até hoje em Petrecim está lá manchado de tinta, com referência desse combate espiritual que o Padre Pio passava desde a sua infância. Padre Pio, ele decidiu ser padre por causa de um frade chamado Frei Camilo. Frei Camilo era amigo da família, sempre visitava a família dele. E Frei Camilo era um frei que usava barba. E ele ficou com isso na mente dele. E ele disse para os pais dele que queria ser um padre. Quando ele era perguntado, quero ser padre, mas só se usar uma barba. Então ele queria ser um padre que usava barba. Anos mais tarde, quando revelou seu desejo à sua mãe disse: podemos nos ver sempre, porque você não se torna frade aqui em Paduri, que era a região. E Francisco perguntava: mas eles têm barba? Com estes não quero me tornar frade, porque eu quero me tornar um frade com barba. Então, diante disso, os pais do Padre Pio acolheram o seu chamado. Então isso é
é algo muito marcante. Com 10 anos, Padre Pio ele não sabia ler nem escrever. Então, como é que, para que Padre Pio pudesse ingressar no convento, pudesse ser esse padre de barro que ele tanto queria, ele precisaria aprender a ler e escrever. Os pais não tinham condições de pagar para que ele entrasse na escola. Então, chamaram um professor particular para ensinar o Padre Pio, principalmente o latim, no qual ele haveria de celebrar missa em latim. E Padre Pio teve muita dificuldade com esse professor, chamado Domingos Tiziani. Ele não conseguia aprender com esse professor. Tanto que esse professor dizia que o Padre Pio não tinha inteligência, mandava-o cuidar das ovelhas, trabalhar na lavoura, já que os livros não foram feitos para ele. Porém, o que é que pedia o Padre Pio de aprender com esse professor? Tiziani, Domingos Tiziani, era um ex-padre que vivia em combinado com a sua penitente, e no qual teve uma filha com ela. Portanto, esse professor estava sempre culpando a Deus e a igreja. O Padre Pio, desde aquela idade, já manifestou o dom do conhecimento sobrenatural, de perceber na consciência, de penetração na consciência. Por mais que ele ignorasse o fato, ali já se manifestava esse dom que impedia o Padre Pio de ficar atento na aula do latim. Ele, horrorizado com o fato, não conseguia ficar atento. Em tempos futuros, o Padre Pio passou pela casa desse antigo professor dele. Estava a filha desse professor chorando, ou seja, o pai dela estava agonizando. Ele subiu até ele, se encontrou com ele, o confortou e o absolveu. Ou seja, esse professor dele que estava em pecado, esse ex-padre, morreu nos braços do Padre Pio. E Padre Pio continua na história dele. Padre Pio ele teve outro professor no qual aprendeu. Realmente teve a facilidade de aprender aquilo que precisava. Para que o Padre Pio ingressasse nesse convento, no qual ele ingressou na ordem dos franciscanos dos capuchinhos, que é um ramo dos franciscanos, aconteceu que o pai dele teve que viajar, teve que trabalhar fora para pagar os estudos do Padre Pio. E o pai dele foi trabalhar fora e teve uma segunda ocasião que o pai dele foi novamente para pagar os exames do Padre Pio, ou seja, uma grande dedicação do pai do Padre Pio, tanto no respeito à vocação dele, como no cuidado da saúde dele. Ele foi trabalhar lá nos Estados Unidos, na Jamaica, em um restaurante. E com isso ele conseguia tanto pagar os estudos do Padre Pio, como a questão da saúde, os exames, aquilo que era necessário para cuidar da saúde do Padre Pio. E o pai dele sempre mandava cartas pedindo a eles que rezassem a Nossa Senhora para que ele retornasse em paz. Então, com 15 anos, o Padre Pio realiza o seu sonho e ingressa no convento dos padres capuchinhos. Ele é ordenado no dia 10 de agosto de 1910, dia de Santa Filomena e São Lourenço. Então, Padre Pio ele tem uma situação atípica. Ele acaba por questão de debilidade na sua saúde, acaba passando 7 anos do convento à sua casa, do convento à sua casa. Isto porque ele recebeu dispensa dos superiores para não estar lá nos capuchinhos, no convento dos capuchinhos, por causa da sua saúde. Então ele recebeu várias licenças médicas, e o que agravava mais era as vexações, os ataques diabólicos que ele sofria. Isso já agravava mais a situação do Padre Pio. Ele foi convocado para a Primeira Guerra Mundial, só que como ele tinha um jeito franzino, o físico dele, ele tornou-se faxineiro. E por causa da enfermidade, recebeu dos seus superiores a licença para o tratamento da saúde dele. E o Padre Pio, no dia 28 de junho de 1916, ou seja, 7 anos após, ele chegava ao convento capuchinho de Santa Maria das Graças, na cidade de San Giovanni Rotondo, na Itália, onde ele passaria os 51 anos restantes da sua vida. Então, a partir daqui, o Padre Pio, a vida dele se resume a San Giovanni Rotondo, onde ele passou a maior parte do seu apostolado para a salvação das almas. Se 7 anos ele ficou na casa dos pais dele, porque não podia ficar lá por causa da sua enfermidade, desde então, do dia 28 de junho de 1916, chegando ao convento capuchinho de Santa Maria das Graças, ele permanece 51 anos, ou seja, da sua vida, trabalhando como um frade capuchinho para a salvação das almas.
Fatos importantes da vida do Padre Pio que deve nos levar à reflexão. Padre Pio é o único freio, o único sacerdote estigmatizado da história da igreja. Ele recebeu os estigmas, as chagas de Cristo. Invisíveis eram essas chagas e Padre Pio sentia as mesmas dores da crucifixão, ele sentia nele. Sangravam muito, essas chagas faziam sangrar muito nele. Também recebeu esse dom místico da transverberação. É quando Jesus foi transpassado pela lança, é o chamado assalto de Serafim. O anjo veio e enfiou esta lança no Padre Pio, para que ele ardesse de amor a Deus sobre todas as coisas, ele ardesse de caridade. Padre Pio também sofreu muitas perseguições, até por membros de alta hierarquia na igreja, falsas acusações, e Padre Pio em tudo permaneceu submisso à vontade de Deus, obediente. Tanto que quando recebeu as sanções do Santo Ofício, ele disse o seguinte: seja feito a vontade de Deus. Padre Pio passou também por muitos sofrimentos relacionados a doenças. A febre do Padre Pio era alta, chegava até a 53 graus. Os médicos não conseguiam acreditar, ficavam espantados, porque estouravam os termômetros de mercúrio. E tudo isso está constatado pelos médicos. Os médicos então colocaram termômetro de cavalo, que estouravam também. Ou seja, Padre Pio tinha uma febre incompreensível para os médicos, que chegava a estourar os termômetros, a chegar a 53 graus. Tudo isso está comprovado. Também Padre Pio sofria dores agudas, cólicas, artrites, bronquite catarral, cálculos do rim, problemas do ouvido e na laringe, inflamação pleuropulmonar com derrame, crises de asma brônquica, constantes dores de cabeça e perda de sangue por causa dos estigmas. E não dormia direito, ou seja, Padre Pio tinha todas essas enfermidades. Ele estava configurado ao Cristo crucificado, de modo que ele podia dizer como São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E como o próprio apóstolo São Paulo fala, nada pode nos separar do amor de Deus. Padre Pio tudo ofertava pela salvação das almas, pela igreja, pelas almas do purgatório. Tudo fazia o Padre Pio para a maior glória de Deus. E ele, certa vez, operou até esse problema o Padre Pio teve. Ele operou de uma hérnia no ano de 1925, mas ele não quis tomar anestesia para não sentir as dores, porque ele desejava oferecer o seu sofrimento para a salvação das almas. E depois da operação que ele teve dessa hérnia de 2 horas, ele dizia: Jesus, perdoai-me se não estiver sabendo sofrer como deveria. Então aqui a gente vê claramente o quanto o Padre Pio foi uma alma ofertada pela salvação das almas, ofertada pelas almas do purgatório, do qual ele também era esse instrumento para libertar as almas do purgatório. Ele rezava bastante pelas almas do purgatório. E essas almas do purgatório pediam orações ao Padre Pio, pareciam pedindo orações ao Padre Pio. Ele também tinha visões de São José e, como eu disse, tinha muitas visões de Nossa Senhora. Tinha um amor profundo com Nossa Senhora. O Padre Pio era marcado por essa profunda devoção a Nossa Senhora, tanto é que ele foi consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grigon Montfort. Ou seja, ele fez o tratado, ele participou dessa total escravidão de amor que o Tratado da Verdadeira Devoção nos mostra. De tão profundamente mariano que ele era, devoto a Nossa Senhora da Pompeia, a Virgem do Carmo, a Nossa Senhora das Graças, um santo profundamente mariano. E também ele tinha esse dom místico, essa experiência mística da bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. São Luís Orione, também santo, viu o Padre Pio na canonização de Santa Teresinha. Mas o Padre Pio nunca saiu do convento. Os irmãos deixam isso bem claro. Desde que ele chegou em São Giovanni Rotondo, ele nunca saiu do convento. Então isso é um dom sobrenatural, místico, de bilocação que o Padre Pio tinha. Conhecimento sobrenatural, como eu disse, da penetração das consciências, que ele usava muito no confessionário. Quando alguém escondia um pecado, ou até mesmo esquecia um pecado, o Padre Pio lembrava esta pessoa para que ela se arrependesse e se convertesse, como de fato acontecia.
E a hierognosia, ou seja, ele conhecia, olhando para uma pessoa, ele sabia se essa pessoa era sacerdote ou não, ele sabia se um objeto era abençoado ou não. Padre Pio, ele tinha esse conhecimento daquilo que era sagrado, daquilo que tinha a bênção. E também a osmogenesia, ou seja, ele tinha um perfume do suave odor de Cristo, um perfume de santidade, exalava um perfume de Cristo, de suave odor, como fala o apóstolo São Paulo. Também o dom da levitação, foi comprovado Padre Pio levitando, voando nas nuvens, por uma missão dada por Deus, em especial durante a Segunda Guerra Mundial. Então, Padre Pio, todos esses dons não era para a glorificação pessoal do Padre Pio, todos esses dons Deus usava para ser glorificado através da vida do Padre Pio. E ele criou então os grupos de oração e a casa alívio de sofrimento, ou seja, tanto na dimensão vertical, amar a Deus sobre todas as coisas, ele criou esses grupos de oração para levar paz e amor durante o período da Segunda Guerra Mundial. E tanto a dimensão horizontal, amar o próximo como a si mesmo. Ele criou esse hospital, essa casa de alívio de sofrimento, para levar auxílio aos doentes, do qual ele sabia muito bem, porque ele teve várias doenças, ele sabia muito bem como se compadecer. Então foi alguém muito misericordioso, que em tudo amou a Deus sobre todas as coisas e amou o próximo como a si mesmo, por isso foi santo. E então, o Padre Pio faleceu às 2h30 da madrugada, no dia 23 de setembro de 1968, ou seja, Padre Pio faleceu aos 81 anos de vida, uma vida toda marcada pelo amor a Deus sobre todas as coisas, pelo amor ao próximo como a si mesmo. E o Padre Pio, quando foi entrevistado por uma repórter, perguntando como o senhor gostaria de ser lembrado, eu sou um simples frade que reza. Era a única forma que o Padre Pio queria ser lembrado. O simples frade que reza. E que, rezando, que cumprindo as suas obrigações, celebrando devotamente a Santa Missa, e que realmente, como é de fato a missa, o Padre Pio vivia, experimentava ela no seu corpo, um verdadeiro calvário, e que Cristo se imola de forma incruenta. O Padre Pio experimentava isso na pessoa, porque todo sacerdote na missa age na pessoa de Cristo, e o Padre Pio experimentava isso em cada celebração da Santa Missa, em cada confissão, confessava inúmeras horas por dia. Padre Pio precisava de 3 minutos para desentortar uma alma e reconduzi-la ao coração de Deus no confessionário. Os penitentes mudavam de vida. Padre Pio passava 14 horas diárias confessando. Portanto, tudo isso que o Padre Pio sofreu foi caminho de salvação. Até os ataques, as vexações diabólicas que ele sofreu, foi caminho de salvação de muitas almas. Porque quanto mais ele sofria, mais almas eram salvas. De modo que ele é o grande santo do século XX e ele é testemunho de que realmente, se tudo que ocorreu com ele é comprovado, está relatado pelos médicos, pela medicina, então realmente tudo que ocorreu com os santos no passado também foi verdade. Os milagres de Santo Antônio, São Tomás de Aquino, os milagres de São Domingos Gusmão, tudo isso foi verídico no passado e que Deus quis renovar para os nossos tempos através desse simples frade que reza. Que Deus continue abençoando a sua vida pela intercessão de São Padre Pio de Petrecina. E assim como ele amava a Nossa Senhora, ele nos ensine a amar esta mãezinha e nos conduza, dirija a nossa alma para a vida eterna, como ele fazia no confessionário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio de Petrecina, rogai por nós.